Olá, tudo bom? Meu nome é Denise Barbosa, eu sou consteladora familiar e hoje eu vou falar aqui para vocês sobre o que as constelações familiares resolvem. A constelação, na verdade, ela é uma ferramenta, né, utilizada para a gente ter maior compreensão aí dos nossos problemas, a gente se conhecer melhor para entender as causas, olhando também para a nossa família, né, o que a gente traz, né, que a gente não tem consciência às vezes e pode impactar negativamente na nossa vida. Então, na verdade, a constelação familiar em si não resolve nada. O que, na verdade, vai ajudar aí é tomar consciência das questões, dos conflitos, dos emaranhados, né, que a gente chama de constelação, né, desses problemas em decorrência aí geracionais, de problemas geracionais, e aí a pessoa vai ter uma consciência para ter uma postura e então ter uma mudança. Então, depende da postura de mudança da pessoa. Ela é protagonista, né, da vida dela. Né? O terapeuta está ali a serviço na constelação, então ele é um ajudante, né, a partir do que a pessoa permite, do que a pessoa pede. Né? Mas cada um vai encontrar o seu próprio caminho. Né? Não adianta também querer trazer um problema para a constelação e sair com ele resolvido, porque na verdade demanda um tempo, né? Demanda essa tomada de consciência. Então a gente dá aí mais ou menos entre 3 meses, 2 anos. Isso pode variar também, tem pessoas que às vezes conseguem uns resultados muito rápidos. Vai muito da abertura, né? Porque muitas vezes é visto coisas que a pessoa não concorda ou não gosta, mas que é a realidade. Né? Então, eu vou trazer para vocês algumas aqui dos pontos mais comuns, né? Das questões mais comuns que as pessoas trazem e que elas conseguem soluções. Bom, relacionamentos amorosos. Essa é uma das questões mais comuns, né? Os clientes procuram porque estão com problemas na relação amorosa, ou porque não conseguem um parceiro, uma relação saudável, ou porque está com conflito na sua relação. Então, pode-se observar em alguns casos que a questão está relacionada com os pais. Por exemplo, quando a gente não cresce para a vida, a gente fica criança perante os pais. Então a gente não se torna adulto, a gente fica ali como uma criança e aí tende a atrair pessoas na mesma frequência. Ou seja, a filhinha do papai, né, aquela que não cresceu, ou filha do papai e da mamãe, atrai os filhinhos da mamãe e do papai também, que são pessoas que têm comportamento infantil, né, que não conseguem lidar, né, com as questões, os conflitos decorrentes de relacionamento, né, que sempre vão haver, né, porque são 2 sistemas. A gente não casa com uma pessoa, né? A constelação diz que a gente casa com o sistema dela, a gente casa também com a família, né? Porque ela é resultado dessa família. E se a gente não respeitar essa família, a gente não respeita o nosso parceiro, o que gera muitos problemas. E isso também pode ser decorrência justamente de uma desordem na família de origem. Ou seja, se eu não estou no meu lugar, na minha família de origem, se eu estou ou infantilizada ali, né, dependente, estou na casa dos pais por muito tempo, não saio dali, fico criança perante a vida, as relações podem fracassar. Ou se eu estou olhando para os meus pais como criança, se eu me coloco maior, eu não tenho espaço para gerar a minha família. Eu estou cuidando da família de origem e não cuido da família que deveria ser a minha, né? Depois de adulto, né? Depois que a gente faz 18 anos, já estamos adultos, já estamos aptos para, né, trabalhar, para ter uma família. E aí cada um tem seu tempo, óbvio, mas é importante ter essa postura de adulto, né? Então é uma das questões mais comuns. Outra questão também, que a constelação familiar ajuda muito, que é a profissional, ou a do trabalho. Muitas pessoas se queixam de que não conseguem ter um trabalho satisfatório, né, onde elas se sintam completas, ou não conseguem ter ganhos financeiros, né? E isso também pode ter muito a ver com a questão familiar. Tem muitos exemplos, né, que eu poderia citar, mas eu vou dar um aqui, por exemplo, que é a questão da família, do que a família faz. Se a família segue, por exemplo, uma linha profissional. Então, por exemplo, uma família de médicos, onde os pais querem que o filho siga a carreira, mas o filho não quer. Ele fica numa situação complicada, porque ele acaba tendo que escolher ou em desapontar os pais, né, ou fazer algo que ele não gosta. E aí entra essa questão de crescer para a vida. Muitas vezes a gente tem que desagradar os pais, porque para eles a gente sempre vai ser criança e eles vão sempre querer cuidar e achar que aquilo, por exemplo, de ser médico é a melhor
coisa pro filho. Mas o filho é o que sabe, né? Nós, no caso, é o que devemos saber o que a gente quer pra gente, mesmo que isso custe desapontar os pais, né? Dizer eu sinto muito papai, sinto muito mamãe, mas eu escolho seguir a minha vida, fazer do meu jeito. Peço a bênção de vocês. E aí é um movimento que a gente tem que fazer com muito amor, com muito respeito, né? Porque tem essa questão de que eles, né, passaram por isso, ou né, já vieram também de famílias que seguiram essa linha, ou que realmente eles querem o melhor e acham que isso vai ser o melhor, mas quando na verdade não vai. Então, muitas vezes tem essas questões, né? E a gente também pode ver, quando a gente não inclui nosso pai e nossa mãe, o trabalho não flui, porque a gente não dá um lugar para eles na nossa vida, e aí a gente não tem essa energia, né? De foco, de prosperidade, que vem do pai e da mãe. Mais uma questão muito recorrente nos consultórios dos consteladores: vícios, né? A gente parte do princípio que o vício é a falta de algo ou de alguém. E muito frequentemente é a falta do pai, tá? E aí você fala, mas como me falta o pai? Se, por exemplo, eu conheço uma pessoa que tem o pai é presente, mas o filho desenvolve isso. Aí tem duas questões. Pode ser sim que aparentemente é presente, mas pode ser que o pai aí tenha tido algumas questões que ele não conseguiu, né, dar o amor pro filho, e o filho acaba sentindo essa falta. E aí ele vai para a bebida para tentar amenizar, mas isso só agrava, né? Isso na verdade seria uma anestesia momentânea, mas que não resolve, digamos, né? O que resolve é olhar para isso e trabalhar isso, né? Trabalhar o emocional desse filho para que isso seja resolvido, né? Outra questão também que é muito comum, que é a questão dos excluídos, né? Talvez do sistema, que tenham tido esse destino, tenham passado por essa questão do vício, por exemplo, de bebida, que é muito comum, e aí ele acaba honrando, o filho acaba honrando, o filho, o neto, a gente vê muito isso também. Problemas financeiros, essa também é uma questão comum. E a gente vê aí a questão do desequilíbrio muitas vezes, sabe? Uma pessoa, por exemplo, que cobra muito pouco pelo seu serviço ou que cobra muito pelo seu serviço, que não cobra um valor justo, isso fica desequilibrado. E o dinheiro, pelo olhar da constelação, ele é uma energia que fica a favor da vida, ele está a favor da vida. Então, se você usa de uma forma justa, você prospera, você tende a fazer grandes coisas, né? Porque é para isso, né? O dinheiro é para a gente poder se desenvolver, para a gente poder crescer e para a gente poder ter o nosso conforto. Só que muitas vezes também acontece o seguinte: como os nossos ancestrais muitas vezes não puderam ter tido esse conforto, não tiveram uma vida próspera, muitos de nós nos sentimos indignos. Nós não nos sentimos no direito de ter uma vida próspera, né? Histórias de muita escassez, por exemplo, né? Quando a gente tem história de escassez na família, pode ser até que a pessoa seja próspera, o descendente seja próspero, mas ele não se sente no dinheiro de usufruir. Então, por exemplo, aquelas pessoas que têm muito dinheiro, mas que elas não usufruem, né? Que a gente julga como os avarentos. Na verdade, pode ser que essa pessoa teve uma história aí na sua árvore genealógica, no seu sistema, que teve muita escassez. Então, ela não se sente digna de usufruir desse dinheiro. Isso é muito comum também. Isso é só mais um exemplo, né, do que pode ser relacionado. Bom, e para finalizar, depressão e ansiedade também, questões muito comuns, né, que são muitas vezes decorrentes de sistemas familiares adoecidos. Por exemplo, quando a mãe tem depressão e a filha acaba desenvolvendo também uma depressão, como honra, como por amor a essa mãe, para não deixar essa mãe sofrer sozinha, a filha desenvolve. Isso é muito comum na linhagem materna. Não é a única causa, mas é uma das causas mais frequentes que nós consteladores observamos. A ansiedade geralmente é um sentimento, um medo de morte iminente, como se a pessoa sentisse um perigo de morte iminente, como se algo de grave fosse acontecer a qualquer momento, né? Ou também, por exemplo, uma pessoa que come muito, né, que aí vai falar que é ansiosa, que come muito, também pode estar relacionado a alguma escassez na parte da família, né, ancestral, que teve dificuldades.
E aí é como se a pessoa fosse faltar, né? Ela come muito como se ela quisesse armazenar. Bom, então eu trouxe aqui alguns exemplos, né? Algumas questões mais frequentes aí que a constelação pode ajudar, né, ao cliente a encontrar soluções. Tá? Qualquer dúvida eu estou à disposição. Muito obrigada e até o próximo vídeo.